Quem tem Cosme e Damião não precisa de Halloween. E na videoaula de hoje vamos falar sobre sincretismo religioso, e para entender sincretismo religioso a gente vai pegar as figuras de São Cosme e São Damião. Bom, vamos lá, primeiro vamos entender que raio que é o termo sincretismo e principalmente a ideia de sincretismo religioso. Bom, um sistema sincrético é um sistema que acaba somando dois ou mais elementos ou sistemas diferentes que vão estabelecer um hibridismo, vão estabelecer uma mescla que vai dar origem a um terceiro sistema, Por exemplo, São Cosme e São Damião são duas figuras aí declaradas santas dentro da tradição católica, tanto na tradição da católica romana quanto da católica ortodoxa, da oriental. E essa figura aí desses dois personagens que são considerados santos vão se mesclar as religiões afro-brasileiras, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, que vai absorver essas figuras de Cosme e Damião dentro do seu conjunto de orixás, já vou explicar como isso acontece, e que vai dar origem a uma festa, a uma cerimônia que envolve essa figura dos orixás na imagem de Cosme e Damião. Bom, primeira coisa, Cosme e Damião são personagens reais? Cosme e Damião realmente existiram? Tá aí um negócio bem complicado da gente afirmar. Apesar de existir todo um histórico, que monta lá a árvore genealógica desses personagens, diz quem foi o pai, que o pai foi um santo mártir, que a mãe também considerada santa lá dentro da igreja ortodoxa oriental, e que essas duas figuras teriam nascido lá no finalzinho do século III, comecinho do século IV, lá no extremo oriente do Império Romano, em alguma região ali próximo da Península Arábica, Todas essas imagens são muito confusas, são muito místicas, sem grande documentação, os registros que existem são muito posteriores. Então, afirmar que realmente Cosme e Damião eram dois irmãos gêmeos que nasceram desses personagens é algo bem complicado, Então, assim, não podemos afirmar categoricamente que eles existiram, e se eles existiram, é difícil a gente conseguir afirmar que eles realmente eram irmãos e que realmente eram irmãos gêmeos. Mas primeiro vamos pegando essa figura do irmão gêmeo, A imagem dos irmãos gêmeos povoa aí uma série de cultos, de ritos, de uma série de povos e que vão mostrar uma imagem mística. Muito possivelmente essa imagem do gêmeo sempre povoou a nossa mentalidade, desde a pré-história, dando essa ideia de que existe algo de exótico, existe algo de não natural nos gêmeos, Duas personagens extremamente idênticas, que partilharam o mesmo ventre, que têm a mesma imagem física, no entanto, a aparência não corresponde necessariamente à essência. Não é porque são duas pessoas extremamente parecidas que a personalidade delas também vai ser extremamente parecida, Então, a essência desses personagens pode ser diversa, e essa diversidade causa um conflito que leva ao metafísico, que leva ao mágico. Só para a gente começar o nosso papo aqui, vamos escapar um pouco de Cosme e Damião e até tentar pensar um pouco e refletir o porquê que, se esses personagens não eram necessariamente gêmeos, por que isso apareceu? Bom, primeiro, Cosme e Damião eram médicos, E eles tratavam pessoas sem cobrar nada. Vamos voltar já a isso aí, mas faz uma pausa nessa ideia. Então, dois irmãos gêmeos que cuidavam de saúde, que garantiam uma harmonia na vida das pessoas. Vamos escapar um pouco da mitologia cristã e vamos lá para as tradições clássicas, Vamos lá para a Grécia e Roma. Lá na cultura greco-romana, você encontra dois personagens mitológicos
que são irmãos gêmeos e que estão ligados à harmonia, ao equilíbrio e à saúde, que são Castor e Pólux. Castor e Pólux eram filhos de uma mesma mulher mortal, uma mulher chamada Leda. Leda, que era esposa de Tíndalo. Tíndalo era rei de Esparta, né? Mas, né, Zeus, né, sempre Zeus, né, olhou para Leda, se encantou por Leda, resolveu seduzir Leda, né, e Leda engravidou. Só que ela engravidou ao mesmo tempo de Tíntalo, marido dela, homem mortal, e de Zeus, um deus. Nasceram então dois irmãos gêmeos. Só que um deles era filho de Tíntalo, o outro era filho de Zeus, né? Castor, filho de Tíntalo, e Pólux, filho de Zeus. Como Pólux era filho de Zeus, Pólux era imortal. Eis que Castor morreu. Como Pólux era imortal, ele entrou em desespero, porque ele sempre conviveu com o irmão, sempre fez tudo junto do irmão, e de repente o irmão morre e ele fica vivo, e ele se revolta contra isso e vai questionar Zeus. Zeus então tenta negociar a situação, procura o irmão Hades, né, o senhor do mundo inferior, e tenta ressuscitar Castor. Hades recusa-se, afinal de contas, Castor morreu, né, o local dele é no reino de Hades. Então, negociando com o irmão, ele torna possível com que Castor e Pólux, né, possam conviver harmonicamente, dividindo o espaço do pós-vida. Então, por metade de um ano, Castor e Pólux habitariam juntos o reino de Hades. E na outra metade do ano, habitariam junto o Monte Olimpo, junto dos deuses. Esse convívio que vai do reino dos mortos ao reino dos deuses vai estabelecer uma relação de equilíbrio entre vida e morte, bem-estar e mal-estar, saúde e doença. E justamente por isso, nas tradições romanas, principalmente nas gregas nem tanto, né, vai se remeter a Castor e Pólux como imagens que garantiriam a boa vida, uma vida harmônica, uma vida equilibrada, uma vida saudável. Voltemos então a Cosme e Damião, dois irmãos gêmeos médicos, né, que tratavam a saúde das pessoas. No entanto, eram dois irmãos gêmeos que tratavam a vida das pessoas, mas não recebiam pagamento. Aliás, recusavam-se a receber pagamento. Daí a santidade dos dois, né? Pessoas extremamente caridosas, que salvavam vidas, que garantiam uma vida harmônica, garantiam uma vida saudável e se recusavam a receber dinheiro. Tanto que eles são chamados de um tipo de santos, chamados de santos anárgiras, né? E o que é o santo anárgira? Nome que deriva de um outro santo que talvez não tenha existido, São Anárgiro, cujo próprio nome tinha esse significado, o cara que se doa sem receber pagamento. Do prefixo an, de negação, argentum, né? Prata, aquele que não recebe prata, pagamento, dinheiro. Então, o Castor e Pólux, né? Cosme e Damião não recebiam pagamento pelo tratamento que eles faziam. Começa a aparecer algumas ideias confusas aí, né? Então os dois eram médicos, eles tratavam pessoas, recusavam-se a receber pagamento, né? Eles viviam do que então? Qual que era a fonte de renda deles? Como é que eles conseguiam sobreviver se eles estavam lá fazendo tratamento, cuidando de pessoas e ninguém pagava eles? Algo estranho dentro desse processo, né? Pois é, então deve existir ali algum tipo de exagero. Não que Cosme e Damião não tenham existido, é possível que tenha existido. A gente não consegue comprovar, né? A gente não tem documentos aí que comprovem isso aí, não ser documentos muito posteriores, né? Mas, né, se eles realmente faziam esse tratamento sem receber pagamento, não era todo e qualquer tratamento. Mas essa ideia de que eles recusavam-se a receber pagamento vai aparecer dentro disso as exemplos, né? As manifestações de historietas que mostram o que é o bom convívio, né? Mostram o que é
o posicionamento cristão diante da vida, né, a partir do exemplo de vida dos santos, né? Conta lá uma dessas anedotas da vida de Cosme e Damião, né, que eles teriam tratado uma senhora muito doente e que essa senhora, né, resolveu pagar, né, a Damião, né, e resolveu pagar com ele com 3 ovos, né, um pagamento muito simples, muito pobre, um tratamento médico ainda mais, né? E obviamente o santo se recusou, né? Eu não posso receber pagamento por isso. Mas eu pedi, mas não, em nome de Deus, receba o pagamento. Bom, em nome de Deus, né, receberei. E isso causou ao irmão um constrangimento muito forte. De, pô, como é que meu irmão não aceitou o pagamento? Não, jamais, não posso sequer ser enterrado mais junto do meu irmão, que ele recebeu um pagamento. Então o próprio Deus teria se manifestado e falado, olha, não culpe o seu irmão, né? Ele recebeu um pagamento em meu nome, não para mérito próprio. Então, nesse caso, está tudo bem. Vê, essa construção dessa história se dá justamente para poder exemplificar o que é a vida do bom cristão. O cara que se doa, o cara que se recusa a receber qualquer tipo de mérito pelo seu trabalho, porque o seu trabalho é em nome de Deus, não em nome de um mérito próprio, não para que ele tenha uma glória, uma riqueza, mas sim em nome de Deus, que seria o grande médico, o grande salvador. Né? Então, olha lá, toda essa construção aí vai dentro desse sentido de que, olha, o santo ele é mais do que uma pessoa comum, ele é um exemplo, ele é uma figura a ser seguida. Como é que essa figura desses santos orientais, de uma tradição católica, vai acabar agregando, vai acabar somando ali as culturas afro-brasileiras? Eis que dentro da tradição dos orixás, né, dessas religiões afro-brasileiras, existiam lá os orixás ibejis, né? Me corrija se eu estiver pronunciando errado aí, né? Você que é das religiões do candomblé, da umbanda, da quimbanda, se eu estou falando errado, é ibeji, não ibeji, né? Por favor, me corrija, né? Mas eu vou tratar aqui por ibeji. O que seriam os ibejis? Seriam também orixás gêmeos, né? E que esses orixás gêmeos estariam ligados diretamente às crianças. Daí a festa de Cosme e Damião voltada às crianças, né? Então, os ibejis, né, seriam esses orixás voltados às crianças e que, quando eles estavam presentes, eles traziam o quê? Harmonia, equilíbrio, felicidade, saúde, espantando todas as forças ruins da vida dessas crianças, que conseguiriam estar ali sempre felizes, sempre festivas, porque estariam sempre com uma vida equilibrada, uma vida sem males, uma vida sem nada que as castigasse, né? Então, essa imagem dos orixás gêmeos, né, que garantem uma felicidade, uma harmonia, com a imagem dos santos gêmeos, que tratam da saúde, que tratam do bem-estar, que remete a Castor e Pollux, né, que também, né, garantiam o equilíbrio entre o terreno e o místico, o físico e o metafísico. Cria uma grande mescla que mistura elementos diversos e que vai construir essa festa aí tão brasileira, né, que é a festa de Cosme e Damião, né, onde os terreiros aí, né, abrem as suas portas para receber as crianças e distribuir doces, balas, guloseimas, né, para que cause felicidade nessas crianças, né, que vão poder aproveitar e brincar, né, e ser feliz nesse mundo harmônico, nesse mundo equilibrado, trazido lá pelos ibejes na imagem de Cosme e Damião. Vê todos esses símbolos que compõem a ideia de equilíbrio, felicidade, alegria, né, bem-estar, saúde e a imagem simples da alegria, da alegria simplória da criança, né, emerge dentro dessa relação extremamente festiva da festa de Cosme e Damião. E que, cara, se você tem algum preconceito em receber doce de Cosme e Damião, é bom você rever as suas ideias aí e aceitar bem esse sincretismo que torna tudo tão rico.
E aí, meu amigo, você curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo e dá um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo e dá um descurtir. É gentil da sua parte estar no canal. Essa é a Prancheta do Suetônio. Eu sou o professor Fábio e você, meu amigo, você deveria estar estudando.